Então, estimado Dr. Kaiser, a higiene, que cuidados? Bem, acho que vão me permitir voltar um pouco no tempo das crianças, né, entende? Em termos de cuidados que a gente deve ter com a criança. Então, a gente deve lembrar que quando a gente nasce, a gente tem uma certa deficiência de proteção no nosso corpo. Quando a criança é pequenininha, normalmente você tem que usar uma muda de roupa a mais que a mamãe está usando, porque senão a criança perde temperatura. Eu tenho que usar um creme de proteção para evitar assadura. Mas por que eu tenho que fazer isso tudo? Porque falta uma camada de gordura na nossa pele, que é termolábil, né? Que se ela tiver mais gordura, fica mais, retém mais a temperatura, e também eu tenho a pomadinha para evitar assadura, porque falta essa camada de gordura, que as fezes e a urina da criança são muito ácidas e acaba fazendo assadura. Então isso já comprova que tem uma certa deficiência no nosso corpo ainda, que a gente não está bem completo ainda. E com o tempo vai passando, e hoje o grande problema que a gente tem é em função dos produtos que a gente tem aí. É Dove, é Natura, é Boticário, é Xuxa, tudo tem produto de higiene aí que a gente faz uso, certo? Normalmente esses sabonetes são ácidos. E sendo ácidos, eles vão irritar um pouco a pele, porque vão tirar um pouco da proteção. Dessa proteção. Da proteção. Então, por isso que a gente fala que o melhor sabonete que existe é o sabonete de glicerina da Granado. Ele é tão velho que usaram em mim quando eu era pequeno. Eu estou com 65 Aquele anos. antigo mesmo, Aquele sabonete antigo. É o melhor de todos. Hoje tem sabonete líquido. É o que a gente apregoa para todo mundo usar. O que acontece? E tem acontecido nos consultórios que dizem, não, eu estou usando Soapex, eu estou usando um antisséptico qualquer. Normalmente são extremamente ácidos. E é esses que tiram a camada de gordura e ajudam a facilitar o aparecimento dessas infecções que nem o impetigo. Outra coisa, em termos de higiene, banho diário, se tiver muito calor, 2, 3 banhos na criança não tem problema nenhum, não vai gastar, entende? Você tem que não usar talco, porque o talco vai irritar a pele, vai ressecar, vai acumular em dobras, vai infeccionar, certo? E não tem nenhuma utilidade. A gente já pede para não usar talco há 37 anos. Se usava lá, faz 50 anos. E não adianta, continua ganhando de presente das comadres que vão visitar quando é pequenininho. E vai dar-lhe talco. Talco é um excelente tira-ovo para as crianças fazer de funda, mais nada. Não tem utilidade nenhuma para a gente. E se usava antigamente para assadura, não? Tentava usar. Eu, como flamenguista, eu tenho usado hipoglós. Hipoglós, Tá difícil, né? Tá. Então, os cuidados são básicos, sabe? Não existe fazer muita coisa diferente, entende? O que a criança precisa? Boa alimentação, leite materno, quando é pequenininho. Cuidados de higiene e carinho, mais nada. Mais nada, né? Mais nada. E um médico que acompanhe, né? Sim, a isso rotina aí, médica, a rotina. o seu pediatra. Se está crescendo, se não está, essas coisas todas. Estimado doutor Ademir Kaiser, a entrada do inverno que nós falávamos lá no início do primeiro bloco, e vem os problemas respiratórios, não só em crianças, mas você como pediatra, evidentemente que vamos falar mais de crianças. Mas vem a asma, vem a bronquite, vem essas porcarias todas que incomodam muito. O que temos que orientar as nossas mamães, as futuras mamães, os idosos que também, eu tenho problema, você sabe, uso umas bombinhas para melhorar a minha respiração, meu sistema pulmonar. O que precisamos fazer nessa entrada que está vindo aí? Ó? Estamos caminhando para ela. Existem, assim, alguns critérios que a gente usa para você fazer um diagnóstico, se é realmente bronquite, se é asma, né, que o indivíduo tem. Nos adultos é muito mais frequente a asma, porque o que é asma? Inflamação dos brônquios, né? Asma e bronquite tem uma diferenciação? Tem uma diferençazinha. Mas é quase a mesma coisa, É quase a mesma coisa. A gente pode, o mais velho normalmente tem asma porque já está muito irritado os brônquios. E a criança, normalmente, ela tem mais uma reação de hipersensibilidade, que a gente diz, a poeira domiciliar, essas coisas todas, que não seria assim mais fácil de você controlar. Mas o mais importante, isso infelizmente é uma herança que a gente tem, a gente não herda dos nossos pais, dos nossos antepassados, só as coisas boas. Às vezes as ruins, como bronquite, essas coisas, né, que é uma alergia respiratória, que é a mesma família da rinite, e tem uma outra coisa que também acontece. A rinite é da mesma família. E mais a dermatite atópica, que às vezes a criança tem umas irritações na pele, que a mamãe nunca consegue saber o que é, e tu vai ver só uma dermatite atópica que tem que ter alguns cuidados. E tem os fatores desencadeantes dessas doenças. Os fatores desencadeantes quais são? Primeiro, poeira domiciliar. O mofo de casa. O ácaro, aquelas porcarias. O ácaro, aspergilos, dermatofagóides,
pelos de animais, a gente vê muita família ainda ter aqueles bichinhos dentro de casa, gato que vai dormir com a criança na caminha. Mas isso é muito corriqueiro ainda hoje. Né? Infelizmente é. E tem crianças que têm o diagnóstico já do problema da alergia respiratória e, infelizmente, não fazem nada. Então, são crianças que, cronicamente, estão nos nossos consultórios, mesmo que você oriente o contrário. Então, os cuidados ambientais são fundamentais. O primeiro, o lugar mais úmido que tem para a criança qual é? É a própria cama. A criança soa quando dorme, o bronquítico soa mais que o normal, o alérgico. A criança baba, passa o xixi na cama, vomita na cama, a poeira de casa entra na cama. Vai dar um pulo, vai fazer o cocôzinho. Um mês de colchão novo, ele está mofo. Então, o que a gente tem que fazer? E a gente passa 1/3 da nossa vida na cama. Na cama. Dormindo. É 8 horas por dia. Essa cama, o colchão tem que ir para o sol, né, estimado? Pois é, aí que está o grande problema. Evapora a água do suor, mas a umidade fica, o sal fica, puxa mais umidade. Então, qual é a solução? Cama de hospital. Forrar o travesseiro e o colchão com material impermeável. E ter alguns cuidados de higiene. Vai melhorar, com certeza. 3, 4 meses depois, você tem a criança bem. Quando a gente fala em cuidados ambientais, a gente só vai ter sucesso no controle da bronquite ou da alergia, que é de pele, ou da rinite dessa criança, se a gente convencer os pais de que tem que ter os cuidados ambientais. Antigamente a gente fazia teste alérgico, fazia um monte de coisa. E com o tempo os nossos professores, vamos botar ali, 40 anos atrás, nos diziam assim, vocês vão jogar isso tudo fora, por quê? 98% das vezes vai dar a mesma coisa. Então não justifica você fazer o teste, tenha os cuidados totais. O que dessas doenças respiratórias poderá se tornar crônica numa criança que lá na frente vai pagar um preço caro? Que vai ter que usar bombinha, vai ter que usar, enfim... Olha, a grande causadora disso aí são as crises de bronquite mesmo, né? As crises de bronquite. De bronquite. Ela, desde pequena, ela usa a bombinha já. Criança de 1 ano, a gente faz tratamento com bombinha. Por quê? Porque a dose que a gente usa da bombinha é 10 vezes inferior à dose que a gente usa por via oral. E a gente quer que age no pulmão. Para agir no pulmão, vai direto. E não fica aquela nebulização toda aí de 20 minutos que a criança fica esperneando. É o jatinho de 5 segundos cada dose e pronto. Já respira melhor, né? Bem melhor. Estimado doutor Ademir, estimado, essas viroses, o cara está lá na praia em dezembro, janeiro, fevereiro, eu vi gente com diarreia para tudo quanto é lado, dor de cabeça, vomita aqui, vai lá, aquilo, uns trambolhão, tudo quanto é jeito. Essas viroses, está no ar, sabe? A gente pega de qualquer um, como é que é esse troço aí? Nós crianças acometem mais ou mais no adulto, eu vi muito adulto, virose, o que é isso? Virose. Tô que me borro todo, não aguento mais essa coisa aí. Não dá tempo para chegar no vaso. É frequente isso, né? É muito frequente isso. Muito frequente? E é altamente contagioso, né? Por exemplo, a gente tinha durante muito tempo a gente teve mais o rotavírus. Hoje já se fala em nanovírus, outros vírus que eventualmente podem dar esse tipo de, com vômitos assim que não param de ter, entende? Isso que a gente chama de incoercíveis, de diarreia importante, a criança desidrata. Olha, hoje a grande causa de internação que a gente tem nas crianças é desidratação. 1, 2 dias, 3 internado, vai para casa, beleza, entende? E essas viroses, normalmente, esse vírus ele é eliminado do corpo de quem tem a doença pelas fezes. E quem faz a higiene da criança, mesmo fazendo uma boa higiene das mãos, acaba deixando o vírus na mão. Na mão. E aí ele pega numa maçaneta, pega numa coisa, pega na copo, outra, no talher. E é altamente contagioso, entende? É aí que vai passando. Vai passando para todo mundo. Isso aí é em cascata. É muito frequente. A virose dá febre também, né? Dá, né? Todo vírus, né, pode dar febre. A febre sempre assusta, né? 37, foi para 38, meu Deus do céu, vamos ligar para o doutor Cássio, para o doutor não sei o quê. A febre, realmente, ela é tão preocupante. Ou ela também é importante para o corpo humano? Você chegou num ponto bem interessante, que às vezes é pouco esclarecido para a população, né, para os pais. A gente não deve ter uma coisa chamada febrefobia, medo da febre. Não tem que ter medo da febre? Não, a febre é uma reação do nosso organismo frente a uma infecção. Essa infecção ela pode ser viral ou pode ser bacteriana, certo? 75% das infecções em crianças são de origem viral e 25% de origem bacteriana, certo? Então, existe um ciclo para tudo isso, né? Então, o que a gente tem que falar? É importante a gente saber que para a nossa autodefesa funcionar, eu tenho que ter febre no meu corpo. Por isso que a gente pede para os pais só medicarem com 38 ou mais
de temperatura. Menos de 38, nada. Não, não. Por quê? Porque fica estimulando uma substância no nosso corpo chamada fagócito, que essa substância é que ajuda a combater a infecção viral, que é o nosso corpo que tem que reagir. Certo? Então, é uma coisa que, claro, que é uma febre, nas primeiras 24 horas, a febre é mais intensa e mais frequente, picos maiores e mais resistente ao antitérmico. Normalmente, depois de 24 horas, diminui a intensidade, aumenta mais espaço de tempo e depois desaparece. E a febre reumática? Essa é muito preocupante? Sim, é uma complicação. Febre reumática é uma complicação de amigdalite, uma complicação de escarlatina, que é aquela infecção de pele, por uma bactéria chamada Streptococcus. Felizmente, cada vez menos frequente. Faz anos que eu não vi mais nenhum caso de febre reumática. Mas é mais frequente em crianças? Bem mais, né? Bem Porque mais. é mais sujeito a ter as amigdalites, né? É que antigamente não se tratava bem as amigdalites, certo? E antigamente tinha muita criança que tinha um diagnóstico de febre reumática, que tomava benzetacil uma vez por mês, e na realidade não tinha nada a ver com febre reumática. Porque a febre reumática tem que ter uma doença anterior, por exemplo, amigdalite, essas coisas aí. A amigdalite tem uma incidência ainda grande? Bem frequente. Bem frequente? Muito frequente. E tem crianças que são mais sensíveis a fazer infecção, né? E o tirar a amigdalite é uma saída? É uma saída. É uma saída porque passa a não ser um órgão que dê com tanta infecção. E a faringite é menos frequente. Certo? A faringite, que é uma complicação depois de quando você tira a amígdala, mas é menos frequente do que a amigdalite. A incidência da dor de ouvido, que também era muito frequente. Eu tenho 3 filhos, 3 passaram pela mão do estimado. E a gente sabe, a minha mais velha, a Bárbara, sofreu muito com dor de ouvido. Ou era o Dr. Caso ou o Dr. Murara. Dr. Caso ou o Dr. Murara. Sim, sim. Então, vamos lá. A infecção de ouvido normalmente é uma complicação de gripe. Como é né, a otite média aguda, que a gente diz que é a infecção de ouvido. E também é muito frequente a sinusite. Por quê? Se você for lembrar, quando você está gripado, você assoa o nariz, dá um clique no ouvido. Por que dá um clique no ouvido quando você faz pressão aqui? Porque existe um orifício, que a gente chama de tuba auditiva, que vai lá na orelha média, que antigamente era o ouvido médio, né? E esse ar que entra ali é para o tímpano poder funcionar direito, para a gente poder ouvir certinho. Quando eu começo a ter uma gripe muito forte, o que acontece? O catarro entra para essa comunicação, esse canalzinho, e não vai mais ar nem oxigênio lá para dentro. Se não vai mais ar nem oxigênio, as bactérias que existem normalmente, que estão inibidas de aumentarem de quantidade no ouvido porque tem o oxigênio lá, faltando oxigênio, elas começam a proliferar. E daí infecciona. Infecciona. E outra coisa importante é que na criança, esse sistema respiratório alto nosso, né? Nariz, ouvido, boca, ele não está bem organizado ainda. Então, as crianças têm muito mais infecções de ouvido do que o adulto. Do que o adulto. Mas as infecções em criança são muito mais fáceis de tratarem do que no adulto. Do que no adulto. Sim. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo. Eu vou deixar 2 coisinhas para nós depois falar de outras coisas ainda da área da medicina, mas que não é bem da área da pediatria. Vamos dizer assim. Meningite, pneumonia, que é uma coisa que também preocupa muito, que a gente falou, muito pouco, e até onde essas coisas podem levar ao óbito, que é uma grande preocupação. Depois de ouvirmos a nossa banda Chapéu Preto, estimados.